Irmãos, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos fazer a nossa transmissão aí pelo Facebook, né, que você possa acompanhar aí. E é até bom que você compartilha, manda para outra pessoa, está participando com a gente. Nós vamos hoje, devido a alguns problemas que nós tivemos aí no YouTube, e a gente vai fazer essa transmissão pelo Facebook, mas acredito também que vai ser bênção para a minha vida, para a tua vida, e nós vamos assim, né, ouvirmos aqui, vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa caminhada. Está conosco aqui a nossa irmã Ingrid, todos vocês conhecem, né, ela cuida da parte da intercessão, das orações aqui na igreja, é bênção para nossas vidas, e também a Marcele, né, que faz parte aqui do Ministério de Louvor, tem ministrado sobre as nossas vidas aqui. Deus tem derramado também muito sobre a vida dela, e ela tem sido um canal nessa igreja, nesse lugar, nesse ambiente, né, que nós temos. Senhor, é um prazer ter vocês duas aqui. Pastor Leandro hoje, devido a alguns problemas aí particulares que ele teve que resolver, não pôde estar aqui hoje, mas ele já deixa um abraço aí no teu coração. E nada melhor do que um outubro rosa, né? Com as nossas irmãs aqui, e vai ser um tempo precioso. Eu queria orar juntamente com você, para nós estarmos dando aí continuidade nesse tema tão importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada, um tema que tem, nesses dias, feito a diferença na vida daquele que entende e que toma posse dele quando ouve falar e se posiciona através dele, que é arrependimento e santidade. Nós vamos orar, fecha teus olhos aí, Pai. Nós te adoramos, Pai, reconhecemos o teu amor, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem separado para a nossa vida neste lugar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, através, Senhor, da igreja, Pai, desse lugar, desse ambiente, o Senhor tem falado conosco, tem trago temas, ó Pai, que tem nos reposicionado na realidade do reino, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E acreditamos que hoje não será diferente, Pai. Tudo que iremos falar, tudo que será ministrado aqui essa noite, o Senhor já ministrou, Senhor, no nosso coração, o Senhor já cortou no nosso coração. Por isso, Pai, nós estamos aqui para juntos, Senhor, ouvirmos aquilo que é concernente ao Teu reino, Pai, para a nossa caminhada, para o nosso dia, Senhor, para a nossa reflexão, para nos reposicionarmos, ó Pai, e nos apontarmos para um caminho de salvação. Nos abençoa, Pai, nesse momento, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos um tema, um texto muito conhecido que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, que você possa, o que nós estamos falando aqui, irmãos, é que Deus tem falado profundamente no coração da igreja já há algum tempo. Por isso, anote aí para você estar depois lendo, relendo, para Deus continuar falando no teu coração, que vai ser muito importante. E o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Lembrando, nós estamos falando sobre arrependimento e santidade. Por isso, faça aí as suas anotações. Eu acredito que pessoas têm dito que tem sido bênção esse tema, têm anotado, têm perguntado algumas coisas. Se você tiver alguma dúvida também, você pode nos procurar, coloca aí também no Face a sua pergunta, que a gente vai estar também te respondendo, te orientando, e vai ser bênção para nossas vidas. Amém. Olha o que diz a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Ou talvez esteja na tua tradução, o que faremos? Pedro vai responder: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, qual é o ambiente aqui do momento? Pedro, ele está vindo de uma reflexão.
Pedro ele está trazendo uma reflexão ao povo. O povo tinha sido participante de algo muito profundo, né, sobre a vida deles. E Pedro, ele vai trazer ali uma orientação ao povo. Primeiro ele vai falar sobre quem era Jesus, ele vai falar o que Jesus havia feito, né? Eles estavam num ambiente tão maravilhoso, e Pedro vai falar por que eles estavam vivendo aquele momento. Fala que Jesus veio, Jesus morreu em cruz, mas vai falar que Jesus ele ressuscitou. Ele vai falar que no terceiro dia, né, Jesus havia ressuscitado e tinha se tornado o Senhor novamente. Então Pedro está trazendo para eles, diante daquele momento que eles viviam, uma realidade de quem era Cristo. Sim. Pedro, ele está falando de uma realidade, porque eles haviam vivido um momento ali ímpar na vida deles. Na descida do Espírito Santo, eles estavam ali, e quando eles tomam dentro do seu coração, entendem tudo que tinha acontecido, tudo que eles tinham vivido e quem era realmente Cristo, eles vão dizer para Pedro, vão fazer uma pergunta: e agora? O que nós vamos fazer? Eles ficam com aquela pergunta na mente, no coração: o que nós vamos fazer agora, diante disso tudo que aconteceu e diante da revelação que nós estamos tendo? E Pedro vai trazer uma resposta para eles: arrependei-vos. Eu fico pensando a respeito desse texto, estava compartilhando aqui antes de nós começarmos a live. Por que o povo pergunta isso para Pedro? Porque o povo, né, Israel, eles tinham, pelos seus patriarcas, tinham sido levados a um entendimento, a um pensamento. Eles tinham sido levados a coisas externas, o que fazer quando havia um pecado, quando havia uma transgressão, quando eles se desviavam do propósito. Eles sempre foram orientados que eles deviam buscar uma purificação. Eles tinham que fazer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Eles tinham que buscar uma adoração profunda. Eles tinham que ir até o sacerdote para que houvesse perdão dos seus pecados. Eles foram ensinados com toda uma metodologia do que fazer. Então, diante daquela revelação que eles tiveram, diante daquilo que eles viveram, eles buscavam uma resposta. Eu acredito que no coração deles, eles esperavam uma resposta de Pedro, dizendo: olha, vocês vão fazer um altar, vão trazer um sacrifício ao Senhor, vão buscar uma purificação diante dele, e tudo isso vai ser para esses dias, para o que vocês estão vivendo. Mas o que eles não esperavam é que eles receberiam uma palavra como essa vindo de Pedro. Pedro vai dizer para eles: olha, diante de tudo isso que vocês viveram, e o que vocês precisam fazer agora é se arrepender. Porque, queridos, não existe como eu viver no reino sem que haja um genuíno arrependimento. Eu acredito que por eles terem um mecanismo, eles não esperavam que Pedro fosse trazer uma palavra firme, né, do Senhor para eles naquele momento. Porque, queridos, nós temos aprendido aqui nesses dias: sem arrependimento, sem santidade, nós não veremos o reino de Deus. E eles ficam totalmente paralisados naquele momento, porque talvez eles pensassem no seu coração: vai mandar fazer um sacrifício, vai mandar eu pegar uma água, me purificar, tomar um banho, ou talvez eu vou trazer aqui um carneiro, alguma coisa. Mas não, Pedro vai direto no ponto, porque nós aprendemos aqui, né, que Jesus ele já inicia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E olha o que Pedro está falando com ele. Sabe o que Pedro está falando? Que a orientação de Deus não é aquilo que está do lado de fora, mas sim é te virar do avesso. Porque o que vai fazer a diferença é quando te vira do avesso. Deus estava querendo que virassem eles do avesso, para que eles entendessem que não dá para viver numa vida de pecado, não dá para viver numa vida sem ter arrependimento. Porque não é o que está do lado de fora, e sim o que vai ser produzido do lado de dentro, para ser externado do lado de fora. E para que eu tenha esse êxito, para que eu conclua, para que eu consiga viver no reino,
em retidão e buscando um alvo que já foi liberado para a minha vida desde o ventre da minha mãe, eu preciso viver uma vida de santidade. Amém. E para ter uma vida de santidade, o primeiro passo é o arrependimento. Por isso que Pedro ele vai dizer, arrependei-vos. Eles viveram o máximo ali, algo muito profundo. E eles enxergaram a podridão dentro deles. Eles falaram, e agora o que nós vamos fazer? Pedro vai direto no, como diz o texto, né, com machado na raiz. Arrependei-vos. E o que nós temos trabalhado aqui, né, as irmãs estão aqui, eu acredito que vai ser algo profundo para o nosso coração. É a palavra arrependimento e santidade. Sem arrependimento e sem santidade, nós não vamos ver a Deus. Na semana passada nós falamos sobre isso. Né? E na semana passada, Marcelo, o pastor trouxe até um texto aqui que falava que em Provérbios, né, vai dizer que eu preciso me arrepender, mas eu preciso deixar. É isso aí. Né? O arrependimento, ele tem uma via que eu preciso seguir. Né? Aquele que reconhece o pecado, se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Quando fala de arrependimento, eu não consigo deixar de me lembrar de João Batista. Eu lembro quando João Batista surgiu, né, no deserto, a Bíblia fala assim, e a mensagem dele era essa: arrependam-se, porque está próximo o reino. João Batista, ele já estava anunciando que estava por chegar alguém que ele não era nem digno de desatar as sandálias dos pés. Antes mesmo de se manifestar, né, o Filho de Deus, João Batista já andava pelo deserto e anunciava, olha, se arrependam, porque vai chegar um aí, né, o reino vai chegar através do Filho de Deus, né, de Jesus. Então, eu entendo que antes do Filho de Deus se manifestar, Deus achou necessário enviar alguém anunciando o arrependimento. Eu acredito que a estrada para o Filho de Deus passar foi pavimentada por João Batista, através dessa palavra, arrependam-se, porque está próximo. E logo depois apareceu, né, o Messias derramando o reino sobre a terra, né? E João Batista dizia, está próximo o reino. E Jesus dizia, o reino chegou. Então, assim, não tem como a gente falar de Jesus, falar do Evangelho, falar do reino, sem falar de arrependimento. Verdade. Arrependimento, eu acho que é o caminho para a santidade. Quem quer se santificar, quem quer ter uma vida em Deus, precisa se arrepender. Não existe outro caminho para isso. Né? E não tem a ver com coisas que eu faço aqui no templo, não está diretamente ligado ao quão talentoso eu sou. Não se trata disso. Se trata do coração, se trata daquilo que a gente carrega dentro, que muitas vezes o homem não vê. E que a gente precisa se arrepender. Isso é um exercício diário, não tem a ver com conversão. Tem a ver com você se examinar diariamente. Né? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se eu não buscar me santificar, eu estou fora. E é como eu falei, não tem a ver com o quanto eu faço, mas tem a ver com o quanto eu me santifico. Sim. Né? Então, assim, eu posso fazer muitas coisas, como também diz na palavra, né? Que naquele grande dia muitos vão dizer que fizeram um monte de coisas que os homens aplaudiram e que realmente é admirável, né? Mas aí naquele grande dia Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porque você pode ser usado por Deus, mas não ser comprometido com a santidade, não ter uma vida de arrependimento. Você pode, porque Deus usa até a mula, né? Não vai usar a gente, né? Sim. Se a gente não clamar, as pedras vão fazer isso. Então, assim, que haja um resgate na vida da igreja hoje. Amém. Que essa palavra ecoe nos nossos ouvidos, no nosso coração todos os dias. Arrependam-se,
que o Senhor possa levantar Joãos Batistas, né, nos nossos dias. Arrependam-se, o reino está próximo, né? A gente tem visto tanta coisa acontecer, né? Tantos sinais, quantas coisas, quanta tragédia, quanta coisa a gente presencia, né? E eu acho que Deus está dizendo coisas para nós através de todas essas coisas que a gente tem vivido. Então, eu acho que é um pedido urgente assim dos céus. Se arrependam porque está próximo o reino. Jesus, ele vai voltar. Nós não estamos aqui vivendo a nossa vida, vindo para a igreja para buscar ser saciado nos nossos desejos, né? Eu acho que Deus tem prazer de saciar o desejo dos seus filhos, mas essa não é a história completa, né? Existe um reino que está por chegar. E o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está se comportando? O quão santo, o quão separado, o quão comprometido com aquilo que eu professo com os meus lábios eu estou, né? Eu posso vir à igreja todos os dias, eu posso gastar os meus dias servindo aqui. Se eu não entender o valor da santidade, eu não tenho parte com Deus. Eu não vou ver Deus. Eu achei interessante na sua fala, você falar que vai chegar no grande dia e Jesus vai falar. Triste, né? Imagina você que está acompanhando aí com a gente, você fazer tudo nessa terra, você se movimentar, talvez você que está ouvindo aí, você é um músico, né, que você toca o seu instrumento, você chegar no grande dia, Senhor, mas eu fiz tantos solos para você, né? Você que canta, você que prega, você que evangeliza, você fala, olha, eu subi tantas vezes ao monte, Jesus, eu fui em tantos lugares falar do teu reino, e chega aí Jesus fala, eu não te conheço. Porque o fazer, né, Ingrid? Fazer, a gente vê muita gente fazendo. Sim. A gente vê muita gente fazendo, mas acho que essa palavra arrependimento, me parece que durante muitos anos ela foi retirada da Bíblia. Foi retirada, as pessoas não mencionavam nas suas pregações João Batista. Isso. Preparando o caminho, como a Marcele falou, e Jesus falando, o reino chegou. É isso aí. Né? Isaías profetizou, João Batista veio, pavimentou e o rei chegou. É isso aí. E o rei está entre nós. E a mensagem dele sempre foi arrependimento. Sempre. Os milagres, as curas, tantas outras coisas, isso foi uma consequência da caminhada, porque pessoas chegaram com o coração contrito diante dele. E ele nunca teve problema em curar, trazer um alívio para aquele coração que estava contrito. Né? E a gente vê que essa palavra foi arrancada. E agora, quando se fala em arrependimento, parece que traz um pavor. Não posso falar sobre arrependimento, não vou falar sobre isso. Não fale sobre isso. Não. O reino precisa ser falado como Jesus veio falar. Né? E Jesus veio falar, é chegado o reino, arrependam-se. Aí aqueles que vêm na sequência de Jesus, arrependam-se. E parece que isso fugiu. Verdade, Ingrid? Eu entendo que o arrependimento hoje é algo muito interior, né? Hoje, não que nós não devamos fazer, né? Sim. Mas para o Senhor o ser é muito mais importante do que o fazer, né? Eu entendo que o fazer tem que ser consequência, tem que ser resultado do ser, né? E eu tenho buscado diante do Senhor, né? A gente fala de arrependimento, a gente fala de santidade. Senhor, como chegar, né? Esse processo? João Batista falou, né? Pavimentou, o Senhor veio, o Senhor foi na cruz, né? Mas como vivenciar isso, né? A gente estava tendo comunhão, Natan falou com Davi, né? Mas hoje a nossa natureza, a nossa alma, ela não está muito aberta para receber
a correção de outra pessoa, né? Não está aberta. Se alguém vem falar assim, Ingrid, você está errando nisso, Ingrid, você está errando na educação dos seus filhos, Ingrid, você está fazendo isso errado. A nossa alma hoje, por conta da modernidade, da razão, da justiça que foi implantada em nós, a nossa alma ela não está aberta a ser corrigida por um outro alguém. Né? Aí eu falei, Senhor, como que isso pode hoje, né, acontecer, essa questão do arrependimento, a santificação, como eu posso desejar, qual é o meio hoje, né? E na experiência que o Senhor tem me dado, é realmente o tempo com o Senhor, a intimidade com o Senhor, a busca no Senhor. A leitura da palavra tem sido assim essencial, né? Porque você vai ler em Gênesis, Êxodo, tudo o Senhor está falando questão de arrependimento, tudo questão do alicerce da palavra, né? De como que você vai suportar o dia mal, como que você vai resistir ao diabo, ele vai fugir, né? Então eu entendo que hoje a gente está num tempo, a igreja está num tempo de se render à palavra, de buscar na palavra os meios do arrependimento, os meios da santificação, porque quando a gente começa a ler, a gente vê que é possível. É possível o arrependimento. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É necessário, né? É possível a santificação. É possível, porque a gente vê quantos homens aqui na palavra conseguiram, né? Davi, um grande exemplo de arrependimento, ele sempre estava ele é um dos maiores exemplos de arrependimento, sempre se arrependia, fazia, mas se arrependia, fazia, mas se arrependia. Ele é um grande exemplo de arrependimento. Então, quando a gente se alicerça na palavra, quando a gente começa a ler, que seja uma leitura assim, de todos os capítulos, os livros da Bíblia, sem buscar um capítulo específico, mas nela o Senhor também fala. É verdade. Entendeu? E aí o Espírito Santo, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, através da palavra, ele vai nos convencendo. Ingrid, esse caminho não é legal. Ingrid, você está fazendo isso aí. O Espírito Santo ele começa a incomodar, né? Porque qual é a diferença de quando você faz alguma coisa errada e quando você está fazendo as coisas certas? O Espírito Santo nos incomoda, né? Porque nós já temos o Espírito Santo em nós. E como ele vai nos ensinar o caminho? A gente tem a palavra, a gente tem os cultos, né? A gente tem o ensinamento que a gente está tendo aqui, mas a gente não está preparado para ouvir do homem o que eu estou fazendo errado. Mas aqui é o próprio Senhor falando com a gente. E aqui o Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo nos constrange. Aí estou lá fazendo, aí a palavra vem, isso aí na palavra está dizendo diferente. Não é esse o caminho que você tem que seguir. Você está indo pegando um rumo errado. Então volta, se arrepende. E é possível você voltar onde você caiu. E é possível você se levantar, é possível, porque tem um Senhor que está segurando na sua mão. O Senhor tira você do fundo do poço, assim foi como foi com José. Você está passando por situações, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aí você vai buscando os meios de você se santificar pela palavra, né? Esse relacionamento com Deus. Aí eu sempre lembro muito a cruz, né? A cruz, esse formato, tem um ponto de encontro ali, né? O Senhor falou assim, tem esse ponto de encontro do relacionamento com Deus e do relacionamento com os homens, né? Mas existe ali um ponto de encontro. Se eu me firmar nesse ponto de encontro, eu vou conseguir resistir ao mal. Eu vou conseguir resistir ao pecado. É fácil? Não é. Né? E o Senhor, ele cada vez está ficando mais exigente. Ele já sempre foi exigente, tanto que Adão e Eva pecaram, tiveram que sair, né? Então a gente vê, quando a gente lê a palavra, a gente vê as consequências do pecado também. Aí a gente vai começar a pesar. Nossa, o que é mais interessante? O pecado, ele tem consequência. Ou eu fazer o certo, que ele também tem consequência. Lá em Deuteronômio tem, né?
as bênçãos e as maldições. Então, a palavra, na minha experiência, né, a palavra tem direcionado, né? Ela tem dado a direção, porque João Batista falou, ó, vai chegar, aí já chegou, e aí, né, arrependei-vos que já é chegado o reino, já é chegado. Então nós já podemos viver o reino hoje. Sim, verdade. Já podemos viver o reino hoje. A gente não precisa, hoje vou viver, né, de qualquer jeito, porque vai dar tempo na hora de eu me arrepender, igual aquele ladrão lá na cruz, né? Mas nem sempre a gente vai ter esse tempo, né? Então, se a gente hoje, na minha experiência, né, e o que o Senhor falou muito forte, essa questão do relacionamento com Deus, né? Existe ainda mais profundo, que é o relacionamento e é a comunhão. Né? O que vai nos levar ainda mais próximo do reino, que vai nos dar mais expectativa de reinar com o Senhor, é essa comunhão com o Senhor, né? Porque relacionamento, estava buscando aqui, né? O Senhor falando, relacionamento é Ele fazendo tudo para mim. Né? Você é minha ovelha, você saiu do aprisco, aí o Senhor, né, vai lá e vai buscar de volta, é o filho pródigo que saiu, o pai está lá esperando, né? É tudo relacionamento. Ele sabe quem é o pai, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos quem Jesus Cristo é, nós sabemos quem o Espírito Santo é, né? Mas a gente ainda deixa ele operar. Sim. Ele operar. Né? Mas o Senhor está requerendo de nós, da igreja, comunhão, algo constante, né? Sim. Então, quando a gente tem esse relacionamento constante, diário com o Senhor, pela palavra, pela oração, pela intimidade, por esse derramar, igual a gente tem o exemplo de Davi, ai Senhor, errei mesmo, pequei, me rasgo por inteiro, e essa ação contínua que vai trazendo mais comunhão com o Senhor, e quanto maior a comunhão com o Senhor, mais o Espírito Santo vai constrangendo, entendeu? Então, porque nós estamos nessa caminhada. É isso aí. Então, eu vejo algo muito importante, né? Até em cima de tudo do que você falou, Ingrid. O que falta, então, o que tem faltado no povo, né? Essa questão de relacionamento, né? Não tem como eu ter relacionamento com Deus se eu não ler. É isso aí. E não tem como eu me arrepender se eu não sei do que eu vou me arrepender. Apesar do que o ser humano, quando faz a maldade, ele sabe que ele fez a maldade. Mas quando eu conheço a palavra, há um espírito que opera. É isso aí. Né? Que fica Será ali, que, né? então, o que falta nos dias de hoje aconteceu o que aconteceu com o filho pródigo? Porque lá em Lucas, acho que capítulo 15, versículo 17, vai dizer que ele caindo em si, ou seja, o pecado hoje não traz mais tristeza no coração. Né? O pecado eu preciso ter tristeza quando eu peco, eu preciso sentir nojo, aquilo precisa trazer uma reação, não traz. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, ele fala, opa, o que eu estou fazendo? Né? Eu vou pedir perdão ao meu pai, vou chegar para ele e vou falar, pequei contra o céu, pequei contra ti. Né? Não precisa me tratar mais como filho, mas me faça como um dos teus jornaleiros. Interessante que o que eu acho que uma ferramenta de Deus, né, para que ele caísse em si, foi o estado que ele chegou. Sim. Né? Ele ficou ali de frente à comida de porcos, né? E quando ele ficou ali naquela situação desejando comer a comida que os porcos comiam, lavagem, resto, ele olhou e ele se lembrou. É interessante a ferramenta que Deus usou. Sim. Né? Fez ele chegar naquela situação. Deus tem os seus meios de nos convencer, né? E eu creio muito que quanto mais endurecido o nosso coração, mais até as últimas consequências Deus vai precisar nos levar. Sim. Porque o desejo do Pai é que todos se salvem, né? O desejo do Pai é alcançar todos, é trazer de volta todos os filhos. Mas devido à dureza do coração, muitas vezes Deus precisa apertar tanto
E às vezes Deus aperta e a gente não entende. A gente atribui ao diabo. Sim. Né? Mas isso é o diabo, está furioso com a minha vida. O diabo está se levantando. O diabo está se levantando com fúria. Aí Deus olha assim, mas calma aí, não é o diabo, sou eu que estou te apertando, rapaz. Aí a gente não entende isso, sabe? Isso só demonstra o que? A dureza do nosso coração. Nem todo deserto é o diabo, até porque Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, né? Sim. E quem levou Jesus para o pináculo do templo foi o diabo. Então nem toda vez que a gente está lá em cima, né? É Deus nos honrando, e nem toda vez que a gente está no deserto, né? É o diabo nos levando. É por isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios 7, capítulo 10, né? Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Ela não produz remorso, produz aí. arrependimento. É isso aí. Né? Ela traz um arrependimento genuíno. Tem tristezas que é Deus quem coloca para a gente se arrepender. Sim. A gente sempre atribui, mas eu estou tão triste, vou orar para Deus tirar. Aí Deus fala, mas sou eu que estou colocando, como você quer que eu tiro, rapaz? Entende o que eu estou fazendo. Sabe, eu acho que o santificar-se, ele é essencial na vida do cristão. Sim. E o santificar-se, ele não acontece sem a palavra. Eu não me santifico sem mergulhar na palavra, mergulhar na oração, mergulhar na devoção. Eu me lembrei aqui quando a irmã Ingrid estava falando que uma vez, num momento meu de oração, eu tinha muito a questão da oscilação na minha busca. Um tempo eu buscava muito, eu queria muito, Deus, é agora. Busco, quero ver Deus, mas isso não durava 15 dias. Ia passando os dias, aquela intensidade, aquele desejo, ia esfriando, esfriando. E aí eu deixava de buscar, eu passava semanas e até meses sem encostar na Bíblia. E aí eu vinha para o culto, eu me enchia, né, porque a palavra vem e confronta a gente, eu saía feliz, ou às vezes saía muito triste, porque batia forte na gente. Aí um momento na minha casa, Deus falou comigo assim, a sua dieta não pode ser só comida que sai da boca do pastor. Não se alimente de comida mastigada. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Deus tem comida, tem banquete pra gente, dentro da nossa casa também, dentro do nosso quarto, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, porque eu vou te recompensar. Só que aí a gente se limita, a gente limita pro baixo, pro chão, sabe? É importante, é essencial a comunhão aqui, a gente vir, a gente ouvir uma palavra do pastor, é maravilhoso. Deus fala com o pastor para tocar no nosso coração de fato, às vezes coisas que a gente não enxerga, e a gente sai às vezes muito alegre, às vezes muito triste, mas não se limita a isso, porque o que Deus quer fazer com a gente tem a ver com o quanto a gente está disposto a buscá-lo e a se submeter ao que Ele fala. E o que Ele fala para mim, Ele fala para mim. Ele pode falar através da boca do pastor, Ele pode falar, e Ele fala muitas vezes através da boca de um irmão, né? Deus fala também. Mas intimidade é entre duas pessoas. Intimidade sou eu e Deus. Não existe intimidade no coletivo. Isso não funciona, né? A gente vem aqui, a gente comunga, a gente desfruta do relacionamento e recebe de Deus e vem para os cultos para entregar para Deus também o nosso melhor. Mas existe um nível mais elevado. A gente não pode se limitar a se alimentar simplesmente da comida que sai da boca do pastor. Porque existe também comida para a gente comer na intimidade. E é na intimidade que você vai construir um relacionamento sólido com Deus, que você vai começar a ouvir Deus. Eu lembro que eu ouvia pessoas falando assim, não, Deus falou comigo, isso, eu ficava assim, mas, gente, como que essa pessoa escuta Deus? Eu não escuto, como que Deus fala? Eu até já perguntei várias vezes, mas como que Deus fala? Você escuta assim como eu estou falando com você? Aí a pessoa me explicava, não, às vezes Deus toca no seu coração, eu ficava assim, meu Deus, eu não escuto.
Por que eu não escuto? Talvez você, por que você não escuta? Porque talvez você ainda não entendeu que você precisa entrar no teu quarto e buscar se santificar, buscar se relacionar com Ele. Deus é santo e importa que todos que se acheguem a Ele entendam isso. Sim. Nós não vamos ver Deus, nós não vamos ouvi-lo falar se nós não nos santificarmos. Sabe, santificação não é só para o pastor. Não, o pastor busca, o pastor ora, o pastor jejua e eu venho aqui receber. Não é assim. O pastor tem que santificar? Tem, lógico, mas eu também tenho. Porque não existe ministério de banco. Não tem. Não tem, verdade. Meu ministério é sentar no banco todos os domingos e quartas e vir as orações terças. Não existe esse ministério. É um culto egoísta, né? Que você faz. Sim, um culto egoísta. É um culto Exatamente egoísta. isso. Não existe essa função, não existe esse chamado. O chamado de Deus é individual, é específico e é funcional. Né? Para quê? Qual é o lugar que você vai atuar no reino? Ah, não sei. Talvez o início da descoberta seja a gente começar a entender que a gente precisa mergulhar na palavra. A gente precisa orar mais. A gente precisa se examinar mais, olhar para dentro e falar: Deus, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim. Sim. Me ajuda. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de olhar e identificar as nossas mazelas. A gente tem. Então, como alcançar a santidade se a gente não está se arrependendo? Difícil. Eu acho interessante, né? Até nós falamos aqui sobre Davi. Davi tinha a boca cheia de cânticos. Né? Davi, ele tinha... Porque assim, eu acredito que quando a gente chega, né? O primeiro passo, aquele... É tudo tão gostoso, né? A gente vê borboleta voando, a gente quer conversar com a borboleta. A gente tem... Eu vejo Davi assim, né? Num momento muito assim, muito... pegando tudo que acontecia. Intenso, né? Intenso, mas chegou um momento que Davi saiu daquele propósito, saiu daquele ritmo, daquela caminhada, né? Tudo aconteceu, veio o reinado, família, tudo acontecendo ao mesmo tempo e Davi perde o foco, né? Davi perde o foco, mas como a Marcela tinha falado aqui antes, chega um momento que Deus endurece. Chega um momento que Deus engrossa o caldo, porque vai ter um momento que aquilo que a gente faz e que a gente não busca reconhecer, até por tudo isso que nós falamos aqui, por não buscar a palavra, não ter intimidade, não ter o quarto, porque o que a Marcele falou é interessante, às vezes as pessoas olham e acham que tudo é para o pastor, né? Porque ele está ali à frente de uma igreja, ele tem que orar, ele tem que se santificar, ele tem que jejuar e qualquer dúvida que eu tiver, qualquer problema, eu vou nele, porque ele já faz tudo isso. Né? Então as pessoas não têm aquela busca. E eu vejo que Davi, ele tinha tudo isso. Imagina, Davi chegava, tocava a harpa, os espíritos, né, maus iam embora. E Davi tinha cânticos, salmos, palavras, Davi tinha tudo. E chega um momento que perde isso. E é um momento que Deus engrossa o caldo. É verdade. Né? Porque a gente esconde. Né? Eu vindo conversando, eu até falei isso aqui na pregação, eu vim conversando com o Juscelio. E eu falei com o Juscelio que numa programação dos homens aqui, eu expus um pecado da minha vida, que os caras falaram: não é possível, cara, tu falando isso. E na época ainda não era pastor, né? Falou: você tá próximo de ser pastor falando um negócio Aí no final de tudo, né, o rapaz veio falar comigo: cara, poxa, que bom tu falar isso, cara, olha, tá acontecendo isso assim, assim comigo. E depois um outro rapaz marcou de conversar, falou: cara, eu não acreditava, cara, que tu tinha vivido isso na tua... Cara, eu tô passando por isso, como é que eu faço? E aí eu falei com o Juscelio, né? Eu falei: poxa, Juscelio, no dia lá eu falei sobre um probleminha que eu tive. Aí ele falou: não, fala problema não, pecado tem nome e sobrenome. Eita. Falou assim comigo dentro do carro, guardei esse nome. Pecado tem nome e sobrenome, precisa ser confessado.
porque só alcança misericórdia quem confessa e abandona. Ele falou isso comigo dentro do carro, eu guardei aquilo, né? Eu peguei, eu falei, caramba, isso é a realidade do reino. Isso aí. É a realidade, né? Isso aí. Davi, ele precisou confessar. Davi foi exposto. Né? Davi, ele foi exposto e ele voltou, né? A gente vê que Davi não cometeu mais o mesmo erro. Davi cometeu outros erros, mas ele não cometia os próprios erros. E Davi chega num momento da vida dele que ele se rasga diante do Senhor, porque havia algo mais importante do que a minha vontade, mais importante do que as minhas mazelas, do que as minhas mentiras, do que a minha falta de arrependimento, que era perder a presença. Davi viu que estava tudo, correu o risco de perder tudo. Né? Eu acho lindo quando Davi fala assim, Senhor, acho que ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, arranca tudo, eu posso perder tudo, mas a tua presença não dá. É por isso que quando Marcele falou, né, desse texto, que vai chegar o dia que Jesus vai falar assim, cara, eu não te conheço. Nossa, eu fico pensando, meu Deus, imagina você que está nos ouvindo aí na tua caminhada, você sabe o que você precisa fazer, né? Sempre tem sido falado, você que caminha conosco aqui, né? Você que não caminha, mas está acompanhando aí, essa casa tem se preocupado tanto com isso, né? Em trazer uma palavra que te confronta, porque o que te confronta, né, vai trazer, né, dos teus lábios uma resposta. E é isso que Deus quer, né? Isso, Deus quer te virar do avesso. Amém. Porque quando se fala em Apocalipse, aquele que tem ouvidos ouça, é porque aquele que ouve precisa dar uma resposta sobre aquilo que está ouvindo. Amém. E é isso que Jesus sempre quis. Jesus veio fazer isso, trazer uma palavra que à medida que eu ouvisse, que você ouvisse, você desse uma resposta para aquilo que você estivesse ouvindo. Amém. E por isso o meu medo, né, tudo aquilo que eu falo, Ingrid e Marcele, eu tenho muito medo daquilo que eu falo aqui no altar, daquilo que eu falo nos cafés que eu tomo, num gabinete que eu faço. Eu tenho muito medo, porque imagina eu chegar naquele grande dia, eu chegar e falar, pastor, Jesus, eu era pastor na igreja, tu não via não? Eu pregando não? Tu não viu o gabinete que eu fiz? Tu não viu as orientações que eu... Cara, não vi nada disso. É isso aí. Dá licença aí. Sai que o que foi reservado para você não é aqui comigo. Já pensou, querido, você perder tudo porque você não está buscando, porque você não quer se arrepender, você não quer colocar para fora, porque Deus não está preocupado com o que já está do lado de fora. Deus quer arrancar aquilo que está dentro de você, que está impedindo você de viver aquilo que já foi criado na eternidade para você viver aqui na terra. É isso aí. Por isso, essa palavra de arrependimento e santidade, queridos, é uma palavra pontual para os nossos dias até a volta de Jesus. Crucial. Porque um arrependimento me leva a uma santidade me leva a um reino, me leva a uma salvação. Aleluia. E sem santidade, né, como Marcelo falou aqui, sem santidade ninguém verá a Deus. E para chegar à santidade eu preciso me arrepender. E existe, né, as mazelas dentro de nós. Sim. Para nós nos arrependermos. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos, né? Todos pecaram. Todos. E destituídos estão, né, da glória. Então, por mais certinho que eu pareça ser, eu sou pecador. Sim. Então, eu careço de perdão. Eu preciso me arrepender. Porque por mais que os homens me elogiem e deem tapinhas nas minhas costas e digam o quanto eu sou bom, Deus pode estar me reprovando. Porque o homem, Deus não vê como o homem vê, né? A palavra diz. Deus vê o coração. Os homens estão olhando o externo, o estético. Sabe, se eu ministro aqui, se eu canto e se as pessoas respondem e se o fogo desce, Marcela é de Deus. Mas quem vai saber se eu sou de Deus? Quem vai saber se eu tenho uma vida reta? Quem vai saber o que está aqui dentro, os meus pensamentos, o que eu penso a respeito do próximo? Como eu respondo quando eu sou confrontada, quando eu sou injuriada?
Quem vai saber se eu penso mal, se eu tenho pensamentos impuros? Só Deus vai saber. Então as pessoas podem estar aqui me aplaudindo e Deus me reprovando. Eu acho que o grande perigo é a gente pegar as pessoas como termômetro para a minha santidade. As pessoas não são termômetro. Não são. Quem é o termômetro da minha santidade é o Espírito Santo. E isso eu busco, eu consigo entender quando eu vou para o meu quarto, quando eu me jogo no chão, quando eu busco na palavra, quando eu peço para Deus, Senhor, me mostra quem eu sou. E a Bíblia diz que eu me torno parecido com aquele que eu adoro. Então, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me exponho à presença dEle, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vou me tornar parecido com Ele. Isso não tem a ver com as coisas que eu faço. Porque tem muitas pessoas em cima dos púlpitos que estão reprovadas por Deus. Né? A gente tem visto aí, pelo Brasil e pelo mundo, de vez em quando estoura um escândalo, né? De um homem que a gente, meu Deus, mas ele não. Ele sim, porque ele é pecador como eu. Ele também foi destituído da glória e precisa se arrepender. Né? Eu me lembrei de uma frase que o Charles Spurgeon fala. Ele fala assim: pregue a palavra. Se não odiarem o pecado delas, se as pessoas não odiarem o pecado delas, elas vão odiar você. Porque a palavra de Deus não é para massagear quem a gente é para confrontar. Sim. Jesus, por onde ele passava, ele trazia confronto. Os próprios discípulos falaram isso, né? Nossa, quem pode ficar com esse cara de palavras? Quem pode suportar o que ele diz? É duro demais. Eu acredito muito que o Evangelho foi tirado do Evangelho lentamente. Essa dureza, esse impacto, sabe? A gente ficou só com a parte do carinho. Ah, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, ele realmente é. Mas quando ele tinha que chegar diante do fariseu e dizer: sepulcro caiado, por fora você está pintadinho, está lindo, mas por dentro está podre. Jesus fazia isso. Jesus não tinha essa: ai, mas eu não vou falar porque ele é um sacerdote, né? Ele é um homem de referência na cidade, eu não posso falar isso. Jesus não tinha comprometimento com essas coisas. Jesus chegava e era duro quando tinha que ser, mas Jesus também abraçava e chorava por um amigo que estava morto. Jesus, ele tinha a medida certa para cada ambiente. Né? Eu acredito muito que a gente precisa voltar. Uma vez eu falei isso aqui, precisa voltar as lágrimas para os nossos olhos. A gente precisa se ajoelhar mais. A gente precisa chorar mais diante de Deus, se arrependendo. Aí você pode estar perguntando: mas me arrepender de quê? Eu não faço nada. Não é se arrepender do que você faz, é se arrepender de quem você é, de quem eu sou. Sim. Eu sou pecadora, eu preciso me arrepender, eu careço da graça, eu careço da misericórdia todos os dias da minha vida. Quem pode dizer que não tem pecado, né? Quem pode? Eu posso dizer que eu não tenho pecado? Já se faz pecador. Já pequei, só de achar que eu não tenho, né? Eu vejo assim que é o tempo da gente parar de olhar para os outros, né? Isso. É tempo de parar de olhar para o irmão, é tempo de orar e olhar para nós. É isso aí. Né? O que eu preciso me arrepender? Né? Às vezes aos nossos olhos a gente acha que está certo, está fazendo a obra, né? Está lendo a Bíblia, mas e lá no interior, aquilo que precisa ser tratado lá dentro, para o Espírito Santo realmente ter toda a liberdade, né? Nós somos seres tripartidos, né? Espírito, alma e corpo. Então o nosso espírito recebeu o Espírito do Senhor, naquela festa, igual Pentecostes, todo mundo. Nossa, agora sim, eu sou filha de Deus e tal. Mas a nossa alma precisa ter esse Espírito, ele precisa tomar toda a nossa alma. Nossa alma tem o quê? Todos os nossos pensamentos, toda a nossa história, né? Todos os traumas, todas as mazelas. Aí o Senhor falou que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas primeiro a gente tem que se negar.
Para o Espírito Santo tomar todo o meu ser, eu tenho que me negar. Aquilo que eu acho que é certo, a maneira que eu acho que é certo, tudo que não é a maneira de Deus, né? O que é pecado, né? A gente sempre pensa logo nas coisas grosseiras, né? Prostituição, mentira, roubo e tal, mas tudo que não é de Deus, não é a maneira dele, que não é a vida dele, que não é o ser dele, que não é a atitude dele, que não é o entendimento dele, não é a vida dele, é pecado. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. É isso aí. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Lindo, né? Então, tudo que não é ele é pecado. Então, tudo que não é ele na minha vida, eu tenho que me arrepender. Tudo que não é Deus, tudo que não é Jesus, tudo que não é o Espírito Santo, eu preciso me arrepender. Para que ele possa ser, né, tudo em nós, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? É fácil? Não é, porque é um negar. O negar é morrer. É isso aí. Eu tenho que morrer para aquilo que eu acho que é certo, eu tenho que morrer para a minha justiça própria, eu tenho que morrer para aquilo tudo que foi construído em mim desde do ventre da minha mãe. Né? Então tudo aquilo eu preciso desconstruir, eu preciso entregar para ele, para que ele realmente viva em mim. Amém. Porque aí no abrir da minha boca vão sair palavras de vida eterna. Aí o Senhor vai começar a fazer igual com Isaías, bota uma chama. Né? Então quando a gente lê a palavra, né, na minha experiência novamente, eu trago para a minha pessoa. Sim. Né? Porque a leitura é sempre o outro, né? Então, eu preciso da presença do Senhor. Senhor, isso que aconteceu aqui, eu preciso para a minha vida, né? Então, quando a gente se coloca aqui, o Senhor começa a tratar, o Senhor começa a trabalhar. É isso aí. Né? Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Nós somos a noiva, nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar específico, cada um tem seu propósito específico. Amém. Eu não posso ser o que a Marcele, o lugar da Marcele, nem a Marcele tem o lugar do pastor. Amém. Né? Então, você tem o seu, eu tenho o meu. Sim. E eu preciso entender, ter a minha identidade formada, aquilo que o Senhor quer para mim, e entender e me aperfeiçoar dentro daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Né? E fazendo da maneira dele, não da minha maneira, não da maneira de Ingrid, mas da maneira do Senhor. Desafio, né? É grande esse desafio, mas eu vejo que o Senhor está gerando um novo tempo na igreja. Amém, eu creio nisso. Né? Porque o reino já está aí. E qual é a postura da igreja? Qual é a atitude que está sendo da igreja? Então o Senhor está trazendo essa palavra para nós porque o Senhor está querendo voltar. Ele quer a noiva pronta. Aí ele fala, arrepende, se deixa ser tratado, tira as mazelas, tira aquela sujeira que está no seu vestido, conserta aquela ruptura que está ali, né? Porque eu quero te desposar. Eu quero te desposar. Isso é lindo, né? Mas existe um processo até lá. Eu quero desposar a noiva. E eu vejo como o Senhor está trabalhando a igreja. A palavra que nós temos recebido é uma palavra mais madura. Né? Arrepende-te. Santificação. Né? Isso tudo faz parte desse processo. Aqui o povo ficou todo entusiasmado, desceu, né? Pentecoste, nossa, né? Fogo desceu, mas e agora? Né? E agora? Nós temos essa palavra aqui hoje de noite, e agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Como que eu vou lidar com minha família? Como que eu vou lidar com meus filhos? Como que eu vou lidar com meu negócio? Como é que eu vou fazer? E agora, Senhor? E agora? Existe um ponto de partida, né? Precisa começar. Precisa começar. Não pode parar. Acho que é o Juscelio que fala isso. Eu não sei, acho que é. Deus responde respostas, né? Então, a gente precisa responder a Deus naquilo que a gente já tem disponível para nós, que é a palavra. Sim. A gente tem várias ferramentas, né, para se santificar, né, para se separar mais. Né? Ser santo fala de ser separado. Separado para quê?
Ah, mas separado do pecado é uma lista de não pode, não pode, não pode, não pode, e é pecado, é pecado, é pecado. Ser santo se torna um fardo muito pesado, mas não se trata disso. Ser santo é ser separado para um propósito. Um dia Deus desejou colocar a mão dele na gente, tirar a gente lá do mundo e trazer a gente para a luz e colocar a gente no reino dele. Ele fez isso para quê? Para que cumpramos um propósito. Existe um propósito específico. Sim. Existe uma guerra para a gente lutar, né? Deus não nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para a luz para a gente ser frequentante de culto. Não faz sentido isso. Verdade. E por que as pessoas não estão buscando descobrir o propósito de vida em Deus? Porque talvez não estejam buscando intensamente, dia e noite, examinar as escrituras, entrar para o quarto e orar. Isso é crucial. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o herdeiro, ele não se diferencia em nada de um escravo enquanto ele é criança, enquanto ele é menino. Então a gente pode ser herdeiro, a gente pode ser filho, nós fomos feitos filhos, né? Sim. Mas por que a gente não cumpre propósito? Talvez porque a gente ainda está bebendo leite. Sim. E aí a palavra vai dizer, vocês já deviam estar comendo comida sólida, mas ainda estão bebendo leite. Então eu tenho que falar com vocês como carnais, né, que a Bíblia fala. Tenho que falar com vocês como meninos. Com criança a gente fala de um jeitinho todo especial, né? Sim. A gente até muda a voz, né? A gente fala todo frufruzinho, né? Mas com adulto, não. Deus não fala assim com adulto. E por que a gente ainda não está cumprindo o propósito? Talvez porque a gente ainda não se posicionou, não se colocou, não, a responsabilidade é minha, eu preciso buscar, o chamamento é individual, né? Se desemboca no coletivo, porque nós somos um corpo, dependemos uns dos outros, mas começa no individual, começa dentro da minha casa, começa dentro de mim, começa com a porta fechada. E se isso não funciona bem, todo o resto não faz sentido, né? Sim, sabe qual é o desejo do meu coração? Aconteceu uma coisa assim, eu estava num retiro, né? Claro, retiro é um outro ambiente, tudo, mas enfim, nós chegamos no salão principal, né? E tinha um rapaz com teclado, dedilhando lá o teclado, e ele deveria estar no 7º céu, eu não sei onde ele estava não, mas ele não estava, como diz o pessoal aí, não estava sozinho não. Não estava sozinho, não. Ele estava lá dedilhando uma canção, as pessoas que foram chegando ali foram sentando e indo para onde ele estava. E começaram a cantar a canção, e eram mais de 400 pessoas, todo mundo chegando e todo mundo ficando em pé, não teve uma formalidade de abertura. Sabe o que eu penso? Vai chegar um dia, eu gostaria de ser participante desse dia, que a gente vai chegar aqui, a gente não vai precisar de uma abertura de culto, as pessoas já vão entrar adorando, porque se o culto começa dentro da minha casa, quando eu acordo, a conexão nunca é cortada, porque eu preciso ter sonhos espirituais. É isso aí. Então a conexão não corta, né? Dá uma continuidade. Se eu acordo, eu preciso chegar aqui, vai chegar um dia que a gente já vai chegar adorando. É isso aí. Enquanto o Ministério de Louvor está tocando, opa, que louvor, já, quando perceber, já foi. Já está todo mundo no chão, Já né? foi, já todo mundo. Isso vai ser maravilhoso, porque eu acredito que no céu vai ser assim. Eu creio No céu nisso. não vai ter intervalos, no céu nós vamos estar com o Rei. Então, eu sentar aqui com Jesus e tomar um copo de café com ele, eu vou estar adorando, mas é lindo Jesus. Vai ser algo contínuo. Intenso, né? E como é que a gente vai chegar a isso? Na busca, no conhecimento, e através do conhecimento vem a santidade. Né? Nós temos um amigo que ele fala, vocês falaram sobre criança, o reino ainda, Jesus está querendo vir, mas não veio porque somos como criança. E ele falava algo muito interessante, cara muito
jovial, né? Ele falava assim, Jesus não veio ainda porque Jesus não é pedófilo. Porque a sua igreja é criança ainda. Mas faz sentido, Mas, né? A noiva é adulta, né? A noiva é adulta, né? isso Ela aí. tem uma autonomia. Faz todo A criança sentido. não tem. Isso Então, aí. eu acredito Nossa. que Jesus, ele tá... Mas como ele não é pedófilo, ele não vai vir. É pesado dizer isso, mas Isso, é verdade. é É verdade. verdade. É. Jesus, a noiva é adulta, é madura. Madura. Ela está adornada, ela está a postos, preparada, perfumada, com seus vestidos brancos. Ela está ali aguardando o encontro. Eu preguei aqui uma vez sobre e falei como era o casamento, né, lá de Israel, como era a preparação. A noiva, ela fica todo o tempo, a partir do momento que há um contrato estabelecido, o noivo vai preparar a tenda nupcial, vai preparar tudo. A noiva, a incumbência dela é preparar as vestes, né, preparar toda a sua vestimenta, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Então ela tem que estar preparada com a sua vestimenta, ela tem que estar com a lanterna, a lamparina cheia de óleo, porque se ele chegar à noite, ela tem que iluminar o caminho para ele, para ir ao encontro dele, sair com ele. E eles falam que todo o tempo, né, na tradição judaica, até por isso acho que Jesus fala muito sobre o casamento, né, e fala sobre noiva. A noiva, em todo o tempo, ela fica preparada. Ela fica, a partir do momento que o noivo sai dali, ela fica preparada, esperando o dia da volta É isso aí. do mestre. Eu queria até que ela tenha uma ansiedade saudável. Saudável. Né? uma Ela anseia uma Anseia. expectativa, Uma né? expectativa. Eu creio que isso também é algo que falta Amém. em nós, né? Desejar. Isso aí. Né? Desejar o reino, desejar a volta do Senhor, desejar as bodas, né, do Cordeiro. Eu creio que está faltando isso também em nós, esse desejo. Porque se eu desejo, eu vou caminhar nessa direção. Eu só preciso estar preparado. Queridos, é um tema muitas coisas para a gente ainda abordar, né? O tempo é curto, né? A gente ainda vai falar mais sobre isso. Eu acredito que você que tem caminhado conosco tem percebido que, né, as palavras que têm sido direcionadas têm nos levado a uma busca de santidade no Senhor, de arrependimento, né? Como nós falamos aqui, né? Nós ansiamos por esse dia do encontro de Cristo e a igreja, mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa entender, a gente precisa mergulhar, entrar para o quarto, ler, conhecer e prosseguir em conhecer, né, aquele que nós vamos nos entregar a Ele no grande dia, para não sermos reprovados. Né? A Marcele falou aqui algo interessante. Às vezes a gente pode estar sendo aprovado pela multidão, mas sendo reprovado. Busque não ser reprovado. Busque não ser reprovado por Cristo. Busque santidade, busque, né? Faça como a noiva de Israel, que ela estava preparada para quando, né, Jesus viesse buscar, o noivo viesse buscar, ela já ia sair com ele tranquilamente para desposar, para viver, desfrutar, né, até o final da sua intimidade, né, com o noivo. Que você possa, né, ser abençoado aí. Jonathan vai fazer um fundo ali, uma canção, e nós vamos estar orando. Né, que você possa compartilha algo do teu coração, compartilha. Se foi bom para você ser ministrado por essa palavra, que eu acredito que toda palavra que nos confronta, ela nos impulsiona com um propósito. Aleluia. Compartilha essa palavra com alguém, porque eu acredito que nesses dias o que vai fazer a diferença é na medida que eu sou confrontado. Porque Pedro, nós abrimos o texto aqui dizendo que Pedro, ele lança uma palavra, e quando uma palavra é lançada, ela também espera uma resposta. Eles pediram uma resposta a Pedro, e Pedro deu uma resposta para eles, mas Pedro deu uma resposta esperando também uma resposta daquele povo. Sim. Toda palavra que é lançada, existe um espírito que opera. E se a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que ouve precisa dar uma resposta. E Cristo está esperando uma resposta nossa para que Ele venha nos buscar. Então compartilhe esse tema com as pessoas, né? Marque alguém,
seja você uma pessoa que vai compartilhar aquilo que vai mudar a estação de outra pessoa, que vai mudar a trajetória de outra pessoa, porque palavras como essa, elas produzem um fruto genuíno de arrependimento no coração, nos leva a uma reflexão de quem é Cristo e do que Ele representa para nós. Cristo é a esperança da glória. Sim. Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. Sim, por isso, se você puder, e onde você estiver, fecha teus olhos, canta essa canção e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Nossa oração, Pai, é que nossos irmãos e irmãs que participaram, Pai, deste momento tão precioso, que é compartilharmos da Tua Palavra, Pai, que é falarmos sobre arrependimento, sobre santidade, aonde, Senhor, nos aponta para um caminho de salvação, Pai. Senhor, que essa palavra, Pai, ministrada aqui, compartilhada, Senhor, ela possa produzir frutos de arrependimento. Pai, a Tua palavra nos garante, Pai. Paulo vai dizer que a Tua tristeza em nós opera não um remorso, Pai, mas um arrependimento que nos impulsiona para um caminho eterno, Pai. Um arrependimento genuíno. Pai, nós queremos nos arrepender, Pai, Senhor, por aquilo que nós somos, ó Pai. Sim, nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada diante de Ti, da Tua santidade, da Tua beleza, Pai. Por isso nos perdoa se por vezes, Pai, nós ferimos a Tua santidade com os nossos pensamentos, ó Pai. Nós ferimos a Tua santidade, Pai, com as nossas ações, Pai, com os nossos olhares, ó Pai, que olham para direções que não é a Tua direção, Pai. As nossas mãos que tocam, Pai, em coisas que não Te santificam, ó Deus. Nosso coração, Pai, que tem sentimentos, ó Pai, que não apontam para os Teus caminhos, ó Deus. Nos perdoa, Pai, porque nós ferimos a Ti, Pai. Nós ferimos a Ti, Pai, e Tu és belo, Tu és lindo, Pai. Os Teus caminhos são caminhos de paz, caminhos que nos levam, Senhor, para um lugar que o Senhor foi preparar para nós, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Nos leva, Pai, todos os dias a uma reflexão, Pai. Uma reflexão que vai nos mostrar, Pai, que nós não temos bondade, Pai. As nossas bondades, ó Pai, são como trapos de imundícia, Pai, diante de Ti, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos Cristo, Pai, neste lugar, Pai. Nos ensina, Pai, a entrar neste lugar, Senhor, mas com o coração contrito, Pai.
Pai, Davi vai trazer, Pai, uma expressão no seu coração que nos marca, Pai. Não retire de nós a Tua presença, Pai. Não retire de nós o Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos obedientes a Ti, Pai, a temer, Pai, o Teu nome, a termos temor e tremor diante de Ti, Pai. Sim, Jesus. Que o Teu nome, Senhor, venha produzir em nós, Senhor, arrependimento, Pai. Tu és lindo, lindo, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, Tu és santo, toda a terra está cheia da Tua glória, toda a terra está cheia da Tua majestade, Pai. Não há outro além de Ti, Jesus. Que precisamos. Oh, Jesus, nós te amamos, Jesus. Só Tua graça, Pai, só Tua graça. Nos leva, Senhor, a refletirmos, ó Pai, na nossa caminhada, Pai. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Só Tua graça